Amém? Voltemos a Mateus capítulo 5. Quem esteve aqui sábado passado, levanta a mão. Quem não esteve, levanta a mão. Então eu te convido a assistir os 2 sábados anteriores, né? Estamos falando sobre Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças foram colocadas por Jesus de uma maneira correta e também de uma maneira de prioridade. Sem a primeira, ninguém tem a segunda, ninguém tem a terceira. Então nós consideramos que as bem-aventuranças na vida do cristão é uma escada, um degrau que nós temos que subir todos os dias. Amém? Aleluia. Diga: Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo, faça-me humilde de espírito, uma pessoa que chora. Verso 5 agora, digam: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Diga: felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que interessante isso. A vida do cristão é uma vida totalmente contrária à sociedade sem Cristo. A vida cristã e o exemplo de Cristo de vida foi totalmente contrário àquilo que a humanidade sem Cristo vive. Ou seja, a igreja é um povo que anda na contramão desse mundo. E o mundo rejeita os padrões, as virtudes e o caráter que Cristo quis trazer nas bem-aventuranças. As pessoas não entendem isso, porque a Bíblia diz que o homem natural, sem Cristo, não consegue discernir as coisas espirituais. Mas Deus, pelo seu Espírito, aleluia, olha que bondade de Deus, tem nos revelado sua vontade e o seu querer para andarmos conforme Ele quer. O pensamento do mundo é o contrário, é ser forte, né? É ser vigoroso, arrogante. Aí é que está a felicidade daqueles que marcham contra o Evangelho. Mas a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Ganhamos uma nova mente, ganhamos um novo coração. A Bíblia diz que ganhamos um novo nome, ganhamos um novo reino. Antes éramos do império das trevas, agora somos do reino da luz. Antes o nosso rei era maligno, agora o nosso rei é Jesus. Antes nossa linguagem era murmuração, agora nossa linguagem é o louvor. Antes era o medo, o tormento, a incredulidade, agora fomos tomados de fé, igreja. Amém? Ganhamos um novo reino, ganhamos uma nova vida. E Jesus sobe naquele monte e ele frustra os judeus, frustra eles tremendamente. Por quê? Porque o povo judeu estava debaixo do governo dos romanos já há alguns anos, né? Diz os estudiosos, 63 a.C. E o que eles esperavam? Que viesse um Messias, um militante, viesse alguém que ia ser um Messias político, guerreiro, e que ia implantar um novo reino à força. Frustrou os fariseus, frustrou os escribas, frustrou os zelotes, né? Que a gente vê nos filmes de Jesus, aqueles ativistas que de qualquer forma queriam ir contra Roma na força para implantar outro reino. Mas Jesus veio como o Messias verdadeiro, enviado pelo Pai, e dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os judeus não entenderam isso a tal ponto que eles disseram: nós não queremos esse Messias, crucifiquem ele. Soltaram um bandido chamado Barrabás e crucificaram Jesus.
Mas diga para a pessoa do outro lado: Jesus, nas bem-aventuranças, Ele está ensinando a cada cristão, nada mais, nada menos, a ser como Ele foi, é e sempre será. E qual é a nossa meta? Chegarmos à estatura do varão perfeito, chegarmos à imagem de Jesus Cristo em nossas vidas. Esse ensino de ser manso tem muita relevância na nossa vida, porque ele se relaciona com a humildade, ele se relaciona com a língua, ele se relaciona com o perdão, e também é um ensino muito importante para nós, porque nos ensina como nós devemos agir, não apenas para com Deus, mas uns para com os outros. Como o esposo deve ser com a esposa, como a esposa deve ser com o esposo, como o pai e a mãe devem ser com os filhos, como os filhos devem ser para com os pais, como nós devemos ser para com nossas sogras. Sorri, sogra é bênção. Ah, que amém fraco, meu pai. Quem tem sogra aqui? Sogra é bênção. Vocês vão ver na frente. Agora, às vezes nós temos uma ideia equivocada do que é ser manso. Mansidão não é apenas uma boa índole ou uma pessoa educada socialmente. Tem pessoas assim. Não é apenas algo externo, mas digo todos, é uma atitude interna, uma obra do Espírito Santo no meu coração e no teu coração. Teve um homem de Deus chamado Spurgeon que disse: ser manso não é apenas uma virtude, é graça de Deus na vida do crente. Não é algo natural, mas é algo que vem de Deus sobre nossas vidas. E só conseguirão ser manso aqueles que são pobres de espírito, que reconhecem que sem Deus não conseguem nada. Aqueles que choram pelos seus pecados, choram pelas suas iniquidades, pelas suas falhas. E ser manso também não é, como podemos pensar, uma pessoa mole, impassivo diante dos problemas. Não. Cristo Jesus, Ele foi corajoso. Moisés foi corajoso. Abraão foi corajoso. Esther, Rebeca, Maria, mãe de Jesus, foram corajosas. As mulheres, aquelas que seguiam Jesus, foram corajosas. Maria Madalena, de qual saiu muitas entidades malignas, foi corajosa. Então, ser manso não é ser uma pessoa tímida, covarde, medrosa, fraca e sem iniciativa. As pessoas que recebem esta graça de Deus, que Jesus está dizendo aqui de ser manso, são pessoas vigorosas no espírito, enérgicas no espírito. Elas se posicionam com coragem diante daquilo que está errado. Cristo se posicionou com firmeza diante dos demônios, sim ou não? Sim. Cristo se posicionou com firmeza diante dos religiosos, sim ou não? Sim. Então não confunda ser manso, não ter identidade em Deus, não ter posição espiritual.
Os mártires da história da igreja foram pessoas que foram mansas, mas souberam ser mansos, mas enfrentaram prisões, açoites, até perderam a própria vida, por causa da convicção de que eles tinham. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: Jesus é o nosso exemplo. Ele foi manso e humilde de coração, mas um dia ele entrou no templo e usou o chicote, o relho, como diz o gaúcho, para espantar do templo aqueles que estavam profanando o templo. Quantos creem que Jesus foi um homem manso, mas também teve coragem de ir à cruz? Amém, irmãos? Ser manso também não significa manter a paz por qualquer preço. Abrir mão de princípios, abrir mão daquilo que Deus quer. Ser manso não é estar em cima do muro, gente. Ser manso não é tentar agradar a todos. Ser manso não é ser neutro, não é ser sem cor, sem sal, sem vida, sem energia, sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo e nem indeciso. E também ser manso não é apenas um controle emocional das coisas externas. Tem pessoas que têm essa capacidade natural de as coisas acontecerem ao lado dela, e ela controla as coisas externas, mas lá por dentro tem um vulcão, lá por dentro tem um tsunami, lá por dentro elas só estão aparentando que estão calmas, mantém a aparência diante dos homens, mas aos olhos de Deus, Deus está vendo: tu está que é um vulcão, hein, seu pastorzinho Paulo Figueiró? Tu não gostou, tu está irritado. Vou falar de mim, né? Amém, igreja? Amém mesmo? Vamos a Tiago capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, do verso 21 ao verso 25. Que beleza isso aqui. Portanto, despojando-vos de toda, digam todos, impureza, digam todos, e acúmulo de maldade, diga agora: acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós, implantada, que é poderosa, digam todos, para salvar meus pensamentos, meus sentimentos e a minha vontade. Esse texto nos ajuda a entender o que Jesus estava querendo dizer. Ser manso é uma pessoa submissa, obediente à vontade de Deus. Quando a Bíblia diz acolhei com mansidão, está dizendo: não questionem, não fiquem tendo dúvida, não fiquem pensando que esta palavra é para quem está do teu lado esquerdo ou direito. É para ti, é para mim. Acolhei com mansidão é uma pessoa que não se rebela contra Deus. Jesus estava dizendo: bem-aventurados aqueles que não vão se rebelar contra Deus, não vão murmurar. Lembre-se, Coríntios, o que o povo de Israel passou no deserto foi para nosso exemplo. Dos grandes erros deles foi que eles murmuraram. O manso é aquele que aceita a vontade de Deus com bom coração. Ele diz: ela é boa, perfeita
e agradável a vontade de Deus. Ainda que os meus olhos doa, ainda que as minhas emoções doa, ainda que os meus sentimentos venham a doer, e ainda que não seja na hora que eu quero, como eu pensei, aqui estou. Todavia, aquele que foi manso e humilde de coração diz: todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele pode dizer como Jó: temos recebido o bem de Deus, por que também não receberíamos o mal? Jó foi um homem manso, não se rebelou contra Deus. Alguns disseram algumas coisas fortes para ele, e pessoas bem próximas disseram: amaldiçoa o teu Deus e termina com isso de uma vez. Ele disse: não vou fazer. O apóstolo Pedro, João, Paulo e os demais tiveram muitas situações na vida deles. Os primeiros 12 andando ao lado com Jesus, e depois Paulo, de querer não acatar de bom coração e com mansidão a palavra do Senhor. Mas um deles diz assim: aprendi a viver feliz, contente, em qualquer situação, dando sempre graças ao meu Deus. Digam todos: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: o manso é aquele que acolhe a palavra do Senhor e entende que todas as coisas cooperam para o bem do Senhor. Amém, irmãos? O manso, se ele acolhe a palavra do Senhor e não tem dificuldade de obedecer à vontade de Deus, ele deixará o Espírito Santo ter controle sobre a sua vida. O manso é aquele que não vê apenas Jesus como Salvador, mas como Senhor, o dono da sua vida, que pode controlar a sua vida. Quem já ouviu esse termo? Esse é um animal domesticado ou domado. Quem já ouviu isso? Quem já viu um peão domando um cavalo? Pois é. A palavra manso era usada para os animais domesticados. E o que Deus quer fazer conosco? Ele quer nos tirar de ser um animal selvagem que causa destruição e nos fazer algo útil. A palavra do Senhor, ela é poderosa para nos limpar, nos purificar, nos corrigir, nos educar, para que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado, útil para toda boa obra. Ser manso é deixar a palavra de Deus entrar dentro do nosso coração e ir nos transformando à imagem e semelhança de Deus. Por isso eu creio que o Spurgeon estava muito certo. Não é algo natural, é uma intervenção do Espírito na minha vida e na tua vida. É um fruto do Espírito. Eu desejo estar debaixo da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero estar debaixo do controle deles. Eles têm as rédeas da minha vida. Eles me dirigem, eles me controlam. Gálatas 5:23 diz que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio.
O manso é aquele que tem a sua força, sua mente, suas emoções, suas intenções, suas motivações debaixo do controle de Deus, debaixo do governo do Espírito Santo. E Deus gera nele domínio próprio. Tem um provérbio muito forte que diz: mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. O nosso natural é conquistar cidade, ter. Mas nós marchamos na contramão desse mundo. Cristo nos chamou para ser igual a Ele. E Ele é manso e humilde. Ser manso é deixar que o Espírito Santo nos domine, nos governe. E aí entra numa coisa muito interessante. O manso, ele não reivindica os seus direitos. E ele foi como ovelha muda para o matador. E diz o texto de Filipenses: sendo Deus, não julgou, não achou o direito, usurpou o direito de ser igual a Deus para se impor sobre as situações e as pessoas que andaram ao lado dele. Fique imaginando naquela hora que disseram para ele: e aí, tu és o Cristo, sai dessa cruz agora. Ele poderia ter invocado anjos, poderia, não fez. Olhe para a pessoa que está ao teu lado: só o Espírito Santo pode te ajudar, meu irmão, a ti e a mim, a viver uma vida sem reivindicar os nossos próprios direitos, estarmos na cruz, mortos para a nossa vontade, mas vivos para a vontade de Deus. Amém, igreja? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 7 em diante. O só existir entre vós demanda. Jesus, o apóstolo assinando a igreja, quando havia problema entre eles, e eles, em vez de resolver entre eles, eles levavam para os tribunais e para os juízes. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? A resposta é porque eles não eram mansos. Quem não é manso não consegue sofrer a injustiça e não consegue sofrer o dano. Mas o manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Numa demanda, em um conflito entre dois irmãos, a Bíblia nos ensina que nós temos que estar prontos a sofrer o dano, em vez de buscar levar vantagem. Agora, ser manso é uma atuação do Espírito Santo dentro de nós, diante de Deus. Quem já fez essa oração? Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa-me, ajuda-me, sou fraco, sou um pecador, não tenho força.
Ser manso é reconhecer diante de Deus quão pecaminosos nós somos. Mas o que acontece? Se um irmão vem e diz para nós: isso aí está errado na tua vida. Será que nós vamos ser tão mansos como admitimos o que somos diante de Deus, diante das pessoas? Tu precisas ser mudado. Amado esposo, sim, querida. Será que não seria melhor que tu estivesse fazendo assim, assim para comigo, a família, ou para com as pessoas? Sabe, há um conflito às vezes no casamento. Às vezes. Nós viemos de famílias diferentes. E tem que haver equilíbrio. Você não pode querer só levar tua esposa para estar com os teus familiares. Você também tem que deixar a esposa te levar para estar com os familiares dela. Amém? Não. Por que não? Não. Tem um lá que eu não vou com a lata dele. Então tu é um felizardo se tu tem um só. O manso é aquele que não escolhe com quem ele vai ter que estar às vezes. Amém, igreja? Amém mesmo? Então, vamos voltar. Deus, eu sou um pecador, mas se um irmão vem e diz: nós vamos, se não formos mansos, nós vamos reagir. Não, só um pouquinho. Eu nem vou continuar porque é triste fazer isso. É muito triste. Não admitimos ser diante dos homens o que admitimos ser diante de Deus. Isso é não ser manso. Mas quando admitimos diante das pessoas o que somos diante de Deus, Deus está gerando em nós mansidão. Deus está gerando em nós uma virtude, um caráter que agrada a Ele. O manso é aquele que não luta para defender a sua própria honra. Quando eu já estou curvado diante de Deus, eu não tenho medo do tombo, porque eu já estou perto do chão, ou já estou no chão. Sabe por quê? Quando Cristo estava morrendo, Ele conseguiu dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Porque Ele estava deitado plenamente na soberania e no propósito e na vontade de Deus para a vida dele. O manso é aquele que descansa na vontade de Deus da sua vida e não se importa em defender nome, honra, prestígio diante das pessoas. Amém, igreja? Bem-aventurados os mansos. Felizes são os mansos. Quem já ouviu falar do irmão André aqui? Aquele que entrava nos países comunistas com Bíblia. Uma vez uma senhora mandou uma carta para ele: irmão André, o senhor está fazendo tudo errado. O senhor é um orgulhoso. O senhor é um soberbo. Por que o senhor tem que estar mostrando o que o senhor está fazendo? Ele foi orar e mandou de volta. Hoje não seria carta, mandou de volta um e-mail, uma carta. Irmã, a senhora tem razão. Eu sou muito pior do que isso ainda aos olhos de Deus. Me perdoa. Isso é ser manso.
Sou muito pior do que está pensando, irmãzinha. E aí entra uma coisa interessante. Salmo 38, verso 12 e 13. Quantos estão aqui hoje à noite, digo amém. Aleluia, eu também. Salmo 38, verso 12 e 13. Olha a atitude do coração de um homem manso, Davi. Armam ciladas contra mim, estão tentando tirar a minha vida. Os que me procuram fazer o mal estão me caluniando, estão falando coisas perniciosas e fazendo coisas terríveis contra mim. Todo dia eles pensam engano. Qual foi a resposta do manso? Mas eu, como surdo, não ouço. Qual mudo? Não abro a boca. O manso é uma pessoa que suporta injúrias. Não se irrita com facilidade. Não perde a cabeça com facilidade. Não é uma provocação simples que vai mexer com ele. Não. Agora, algumas coisas no nosso dia a dia que nós temos que vencer para não tropeçar nesta bem-aventurança. Uma delas é: nós temos que deixar de ser precipitados. Digam amém. O que é um precipitado? É alguém que fala antes do tempo. Por isso que eu falei que ser manso tem a ver com a nossa língua. O precipitado é aquele que fala antes de pensar. Uma vez um pregador, eu ouvi isso há 2 anos atrás: antes de morder a língua, morda o pensamento. Gostei disso. Gostei. Se você morder o pensamento, não vai se transformar em palavras na tua boca. Cuidado. Ser precipitado é aquele que a Bíblia diz: age sem refletir, não vê o buraco, vai e cai. Perde o tempero facilmente, se tempera com facilidade, desequilibra de uma maneira muito fácil, perde o controle emocional e chega a ficar vermelho. Só de São Leopoldo para lá, São Leopoldo para cá não. São Leopoldo para cá fica roxo. Não. O precipitado, ele age assim. Ele perde a cabeça. Tem 2 homens na história da igreja que falaram que tem mais gente embriagada com a ira do que com álcool. São dominados. Olhe para a pessoa que está ao outro lado e diga: a ira te rouba do uso de algo importante que Deus te deu, que é a razão. Outro problema que nós temos que evitar para Deus deixar nós sermos mansos: a maldade. Uma pessoa má é aquela que fala mal dos outros, pensa mal dos outros e age mal para com os outros. Ele não devolve o bem quando vem mal, ele devolve o mal quando vem o bem. Esse é o mal. Essa é uma pessoa má. A Bíblia diz em 1 João 3,15. Olha que texto, 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna e permanente em si. Aquele que planeja o mal, ele está, de uma certa forma ou de outra, não matando a pessoa fisicamente,
mas está matando a pessoa emocionalmente. Está matando os sonhos daquela pessoa. Se eu for um pai mau, as palavras que saem dos meus lábios vão sufocar o presente e o futuro do meu filho e da minha filha. Isso não é atitude de um bem-aventurado por mansidão. E a Bíblia diz que aquele que chama o tolo, um irmão de tolo, está sujeito ao fogo eterno. E aqui entra uma coisa muito interessante. Cuidado com as brincadeiras. Cuidado com as palavras impensadas. Chocarriches, é o que diz a Bíblia. Palavras dúbias. Eu tinha um apelido quando era pequeno. Até um certo ponto da minha vida me causou problema. Mas depois que Deus me curou, eu me olhei no espelho e eu vi que eu sou cabeção mesmo. Mas não brinque dizendo: e aí, orelhudo? E aí, narigudo? Pinóquio. Como é que está, gigante? Como é que está, não? Não, irmãos. Não e não. Vingança. A Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos. Isso dá lugar à ira, porque está escrito lá em Romanos: a mim me pertence a vingança, eu vou retribuir, diz o Senhor. A vingança é um direito de Deus. Quando eu me iro e tenho desejo de me vingar, eu estou usurpando um direito que só pertence a Deus. Isso é perigoso demais. É perigoso demais. O falar mal. Para voltar nesse tema da língua, a Bíblia nos ordena, nos ensina: não fale mal uns dos outros. O pecado que Deus mais odeia é a língua que semeia contenda entre irmãos. Tiago capítulo 3 nos diz que a língua tem poder de dirigir. Ela é um freio ou um leme. Ela tem poder para destruir. Ela é fogo e veneno. E eu quero dizer essa frase de novo: muitas pessoas não tiram a vida do próximo, mas destroem sua reputação com a língua. Uma pessoa mansa, ela consegue perdoar as injúrias. Uma pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa amargurada, descontente. Mas uma pessoa que é mansa, ela libera o perdão. Quantos aqui têm recebido essa capacidade que vem do Senhor? O que disse Jesus? E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, peça fogo do céu sobre eles. Não, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Diga à pessoa que está do lado: não basta apenas orar, tem que ter um coração perdoador. Mas sabe que nós temos uma tendência, nós nos lembramos mais das palavras duras do que as boas na nossa vida. Nós nos lembramos mais das injúrias do que dos elogios. Mas digam todos: eu creio que o Espírito Santo está me trazendo esta palavra, porque Ele está me transformando nesta área.
não quer que eu seja um homem irado, descontrolado no agir, no pensar e no falar. Ele quer me fazer uma pessoa equilibrada, mansa, que sabe perdoar. Esse texto tem que ser lido. 1 Pedro 2:23. 1 Pedro 2:23. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, quando sofria injúrias, não revidava com ultrajes. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém, queridos? E se Jesus disse: quando estiverdes orando, e vocês lembrarem que alguém injuriou vocês, que alguém fez um mal contra vocês, perdoem. E que tipo de perdão é esse? É um perdão real. O que eu quero dizer com isso? Quantos creem que realmente Deus nos perdoou? Deus não nos perdoou e guardou os nossos pecados com Ele, para um dia nos jogar de volta. Não. Ele nos deu um perdão real. A irmã fez assim e o marido também. Ele nos deu um perdão real. Ele perdoou e esqueceu, jogou no mar do esquecimento. Imagina dar um querequeteco lá em casa, eu e minha esposa. Um querequeteco é um problema. E aí de uma hora para outra eu digo: tal dia, tu está aí agora querendo falar comigo? Mas tu lembra que tal dia tu fez isso. E pega tudo que nós já conversamos, já nos acertamos e nos perdoamos, e parece que bota num rolo de metralhador e... Estou matando com a minha esposa. O perdão foi real. Digam todos: se ele esqueceu, eu não tenho direito de lembrar se as pessoas já se acertaram comigo e eu já perdoei. Por que não dá um aplauso? Porque isso é muito forte. Olhe para a pessoa que está do lado e diga: Deus perdoa e não cobra. Nunca mais lança no nosso rosto. O perdão deve ser pleno. Salmo 103:3. Ele perdoa todos os nossos pecados. Digam todos juntos, igreja: o perdão de Deus foi pleno, foi total. Aquele que não é manso, ele perdoa em parte. Ele guarda uma coisinha no coração. Ainda tem lá dentro um sentimento de alimentar os seus direitos. Aquela vozinha, né? Não pede por esperar o troco virar. O perdão do Senhor é pleno. Se você é manso, você perdoa todas as injúrias. E Ele é constante. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Isaías 55:7. E um dia um discípulo chegou para Jesus e perguntou: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus olhou para ele e disse: não, 70 vezes 7. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: o perdão é constante, é diário, é toda hora. Sabia que sem perdão não tem cristianismo verdadeiro? Se você não perdoa, você não consegue orar, você não consegue adorar a Deus, você não consegue evangelizar, você não tem prazer em servir na obra, você não tem prazer de estar com as pessoas.
Sem perdão não tem verdadeiro vida de igreja, não tem vida de família, não tem paz na igreja e nem na família. Se você não perdoa, você fica doente, você fica atormentado, diz a Bíblia. Entra em acordo urgente antes que tu caia na mão dos atormentadores. Se você não perdoa o teu irmão, você não está apenas ferindo ele, mas você está ferindo a Deus que te perdoou completamente. Quem vive sem perdão, sem mansidão, morre sem misericórdia. Diga: eu vou viver com perdão, com mansidão, e eu vou conseguir, além de ser manso, vou conseguir terminar a minha vida sendo bem-aventurados misericordiosos. Amém, irmãos? E uma pessoa mansa, ela não devolve o mal com o mal, ela devolve o bem quando lhe faz o mal. Jesus certa vez disse: amem os inimigos de vocês, orem por eles. Se eles vos perseguirem, se eles vos injuriarem, orem e abençoe eles. Faça o bem. Coloca brasas vivas sobre a cabeça deles. 1 Pedro 3,9. Esse é outro texto que tem que ser lido. Quantos estão aqui hoje à noite, digam amém. Eu tenho um relógio aqui na frente. O irmão disse amém. É amém, meus irmãos. Senão... Quantos querem viver as bem-aventuranças? Então diga à pessoa do outro lado: tem que ir para a cruz, maninho. Tem que ir para a cruz. 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. O apóstolo está dizendo como deve ser o amor entre os irmãos e a vida cristã. Ele diz: finalmente sede todos igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Não pague o mal com o mal, ou injúria por injúria. Aquele que é manso, ele devolve bem diferente do que ele recebe. Amém? Amém mesmo, irmãos? Agora, o texto não para ali, né? O texto continua. Eles vão herdar a terra. Agora, antes de entrar nesta promessa, por que devemos ser mansos? Primeiro, porque Jesus, o nosso líder, foi, é e sempre será manso. Quantos querem chegar diante do trono e adorar o manso Cristo? Sejamos mansos aqui agora então. E eu acho muito forte, porque isso tem a ver com os nossos relacionamentos. Jesus é o nosso supremo exemplo. Nós devemos ser mansos porque nós temos homens e mulheres na Bíblia que foram mansos. Eu já citei Davi hoje à noite, mas olha o que a Bíblia fala de Moisés. Moisés foi o homem mais manso da terra. Sofreu muitas injúrias quando o povo de Israel murmurava contra ele, e em vez de se irar e devolver injúria e mal, ele orou por aquele povo diante de Deus e perdoou aquele povo. Abraão, quem lembra da história de Abraão com o seu sobrinho Ló? Quem lembra? Eu acho isso incrível. Abraão era o patriarca, era o homem maduro, era o homem que poderia em primeiro lugar escolher a terra. E ele foi manso. Ele olhou para o sobrinho e disse: eu abro mão do meu direito, meu sobrinho, pode escolher primeiro a terra. Já que você não quer ficar comigo, escolhe. Manso é aquele que abre mão dos seus direitos.
do direito e da autoridade. Isso me toca. Ele não tinha apenas direito, ele tinha autoridade como tio, como alguém mais maduro de escolher primeiro. Ele abriu mão. E depois que o sobrinho dele estava quase para morrer, a Bíblia diz: por causa da oração de Abraão, Deus livrou a Ló. Se eu e você formos mansos, nós teremos graça. Escute bem isso: a autoridade e vida que vem de Deus para livrar os nossos parentes. Porque a ferida que mais pega alguém é a ferida dentro de casa. Não deixe o inimigo te pegar com ferida dentro de casa. Senão, em vez de você ser um instrumento para ganhar esta pessoa para Jesus, você vai ser alguém que vai querer chutar esta pessoa. Seja manso. Seja manso. Olhe, se um dia Deus teve misericórdia de mim, tem misericórdia do meu parente. Abraão orou por Ló e Deus o livrou. Levantamos nossa voz hoje à noite como parentes salvos e comprometidos com o Evangelho, e ordenamos a ti, Satanás: tira a tua mão suja da nossa família. Te repreendemos e declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa entraremos na arca, aleluia, como Noé. E os meus parentes vão viver a vida do céu aqui e vão viver a vida eterna no céu. Aleluia. Nós estamos na terra para abençoar as pessoas, mas para poder abençoar temos que ser mansos. Senão nós vamos virar uns guerrilheiros. Vamos estar sempre com a metralhadora apontada. Outra passagem que me chama a atenção nas escrituras foi Davi. Saul perseguiu ele. E ele teve algumas oportunidades, ou algumas vezes, de tirar a vida de Saul. Entrou numa caverna, Saul estava dormindo, era só pegar a espada e adiós, Saul. Não fez isso. Ele não viu apenas o rei. O manso é aquele que reconhece, aquele que dá autoridade para quem tem autoridade. Ele não questiona, ele obedece. Ele não matou o rei. Ele tirou um pedacinho da capa e o rei viu: pô, ele podia ter me matado, mas não me matou. Manso é aquele que aprende a obedecer às autoridades e sujeitar a elas. Não defende a sua própria causa ou sua própria reputação. Digam todos: eu não sou mais propriedade minha. Se alguma coisa que eu tenho que defender hoje é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que mudou minha vida, que me tirou da miséria, da escravidão, do pecado, da noite. Herdarão a terra. Somos filhos de Deus por causa da sua bondade. Amém, irmãos? Aleluia. Bael, deixa Deus te usar nesse teclado. Vamos encerrar, irmãos. Semana que vem é uma semana especial. Semana que vem é uma das datas mais significativas na vida da igreja. A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, aquele que foi manso e humilde de coração entrou em Jerusalém em uma Ferrari. Entrou no melhor cavalo da época. Entrou no melhor camelo da época. Jesus entrou aonde? Num burrinho. Num burro. O Rei dos Reis. O manso. Não disse: eu quero o cavalo mais chique dos romanos. Eu quero o melhor camelo. Eu quero uma carruagem melhor que aquela que o faraó perseguiu o meu povo. Não.
Amanhã começa a semana antes da morte e da ressurreição de Cristo. Sexta tarde nós vamos ter um culto aqui na Sexta-feira Santa. É um dos maiores cultos de sexta do ano. Vamos estar aqui com uma banda, louvando e celebrando ao Senhor pela sua morte e ressurreição. Sábado vamos estar aqui também. E domingo vamos ter apresentação de crianças. Vamos ter o coral cantando músicas com essa mensagem da morte e da ressurreição. Então semana que vem nós vamos pregar sobre isso. Mas depois nós vamos continuar falando sobre o Sermão do Monte, degrauzinho por degrauzinho, né? As bem-aventuranças. Vamos falar sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas digam todos: ser manso é obra do Espírito Santo e gera em nós uma alegria que não depende das circunstâncias. Mesmo sabendo que nós somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra, nós sabemos que há um céu que nos aguarda. Estamos aqui, mas somos cidadão do céu. Nossos olhos, nosso coração não está aqui, como disse o apóstolo. Pensem, busquem nas coisas do alto e não as que são aqui da terra. Ser manso é ter um coração ligado em Deus. É ser pobre de espírito. É chorar todo dia dizendo: eu não consigo viver sem Ti, eu preciso de Ti, mas eu quero Te agradecer por Tua bondade. Porque mesmo estando aqui nesse mundo com tantos desafios, eu sou Teu filho. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Do Senhor é a terra e tudo que nela é. Mas nós somos herdeiros e co-herdeiros. Olha para a pessoa que está ao outro lado e diga: você não vai conquistar o céu por meios políticos ou influência. Você vai herdar o céu e a terra por ser manso. É herança. A herança. É herança. É herança. A terra, o céu não se conquista por armas, mas por herança. Nós vamos herdar as bênçãos da nova Jerusalém. Ré maior pode ser. Apocalipse 21, 2 e 3. Falta 1 minuto para as 9h30. Glória a Deus. Apocalipse 21. Dois e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Curva a tua cabeça. Deixa que a palavra de Deus te limpe agora, já nesta reunião. E peça que Deus tire do teu coração e do meu, Senhor, tudo que é contrário a ser manso. Fale com Deus. Nós não queremos perder essa festa. Não queremos perder viver nessa terra, aqui já, como no céu, e muito menos perder lá. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo. Fale com Deus agora.
Lembre-se, as bem-aventuranças é a manifestação da fala daquele que é a expressão exata da vida de Deus, para que nós fôssemos hoje aqui como Ele. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Senhor, perdoa todas as palavras de ira que saíram da minha boca e da tua. Confessemos. Senhor, perdoa toda descontrole emocional das nossas vidas. Confessemos. E tenhamos um coração para acolher com mansidão a vontade, o desígnio. Que possamos, como Cristo, nos momentos mais difíceis da vida dele, repousar nossa vida sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus. Senhor, limpa-nos, purifica-nos. Se tu tens nos trazido esse ensino, é porque tu quer nos fazer semelhantes a Jesus. Isso não é mais uma reunião, não é mais um culto, é um momento de mudança, de abandono do pecado, do erro. Limpa-nos. Oh Deus, ajuda-nos a ser mansos para contigo nos nossos relacionamentos. Livra-nos devolver injúria por injúria, calúnia por calúnia, ira por ira, Senhor. Opera em nós. Nós não podemos sentir. Não podemos sentir. E digam todos, pela fé, eu me aproprio desta palavra hoje à noite. Perdoa os meus pecados de língua, Senhor, diga isso. Perdoa as minhas atitudes errôneas. Perdoa minhas intenções erradas para contigo e para com os da minha família e os meus irmãos. Diga, em o nome de Jesus, eu recebo hoje à noite, uma vez mais, essa capacidade do Espírito Santo de dar um perdão real, total e contínuo na minha caminhada de fé. Tira do meu coração toda amargura, todo ressentimento, todo azedume, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, me humilho diante de ti, corro para a cruz, aonde eu sou livre, aonde eu ganho vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome